Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Rafael Buffo, a gente está aqui no estúdio Telesíntese na FutureCon. Dessa vez eu vou falar com o Carlos Campos, diretor-geral da MNFI Brasil. Tudo bom, Carlos? Seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Obrigado aí a todos por assistirem esse conteúdo tão bacana que vocês têm feito aqui na FutureCon. A MNFI, você me corrige se eu estiver errado, é uma MVNO especializada em IoT. É isso Exatamente. Mesmo? Somos um operador global de conectividade IoT. A gente está aqui no Brasil desde 2023. A gente já falou com vocês em várias ocasiões e temos crescido aí ao longo desse período. Um operador global, qual é a origem da MNFI? É uma empresa sediada na Alemanha. Ela tem 11 anos de existência, mais de 15 milhões de dispositivos conectados, né? Ela tem investimento de um fundo, Rafael, chamado OnePeak, investiu em 2022 na empresa 57 milhões de dólares. É uma empresa que tem uma base tecnológica forte e está bem capitalizada. E por que decidiu vir para o Brasil, da Alemanha para o Brasil? Olha, o Brasil, com essa dimensão continental e uma taxa de adoção no IoT ainda relativamente baixa comparado a outros países, é um mercado perfeito para a gente investir nesse tipo de tecnologia, né? Então, um grande mercado e a nossa tecnologia atende exatamente o que os clientes precisam. E como estão indo os negócios aqui? Vão muito bem. Nesse 1 ano e meio de operação mesmo, a gente já tem mais de 180 mil SIM cards ativos, mais de 700 clientes diretos e indiretos utilizando. A gente vai bem. E os indicadores de satisfação são bem elevados. Carlos, queria aproveitar o seu know-how, o seu conhecimento e a área de atuação de vocês para falar de alguns temas sensíveis que decisões regulatórias foram tomadas ao longo desse ano, particularmente a decisão em torno do PGMC. O PGMC, o voto inicial do Vinícius Caram, propunha ali que o mercado da MVNO fosse um mercado relevante, portanto regulado, e portanto que as operadoras tivessem que manter contratos e ofertas públicas para fechar com MVNOs. Sim. No fim, isso não passou, não foi criado esse mercado relevante, e as ORPAs, por exemplo, as ofertas de atacado que vêm dos remédios da Oi, não foram mantidas. Exato. Inclusive tem mudança ali na exclusividade, a MVNO agora vai poder ter exclusividade, as operadoras de origem podem exigir. Como é que vocês receberam essa mudança no PGMC? Rafael, você como sempre com perguntas difíceis e eu não esperava nada mesmo. Vai ficar mais difícil aqui. Ah, que bom. Mas eu não posso deixar de comentar que, claro, como todos, foi recebido com certa surpresa, porque, como você mesmo bem explicou, a direção do relator era diferente. A gente entende que o mercado de MVNO ainda precisa de alguns remédios, como bem estavam ali descritos na venda da Oi, né? Mas a gente recebe com serenidade e a gente entende que o diálogo tem que continuar com o regulador. A gente tem sido bastante ativos aí com os nossos colegas da indústria de MVNO no âmbito da Telcom, e a gente acredita, através desse diálogo, esclarecer um pouco melhor esses pontos, né? Quando eu digo esclarecer, uma das surpresas que foi recebida essa decisão é pelo fato de não ter nenhum plano de transição, nenhum plano de migração dessa situação, vamos chamar assim, A, para essa nova situação B, né? Então acho que é o ponto maior de surpresa, né? E como a gente tem dito, especialmente no nosso caso, uma empresa alemã que investe no país, então capital estrangeiro vindo para o país, é muito importante a segurança desse investimento, a segurança das regras do jogo, das regras de negócio. Claro que o investimento que é feito em infraestrutura pelas grandes operadoras, e nós nos vemos como parceiros das grandes operadoras, ele tem que ser remunerado, e a MVNO é o caminho perfeito para remunerar essa rede, né? Afinal de contas, a rede já está investida, a rede já está implantada, a MVNO vem como uma camada adicional para atender segmentos que normalmente a operadora tem dificuldade de atender, né? No caso da MFL, por exemplo, com a tecnologia que a gente tem de APIs, de plataformas, você pode prover serviços que às vezes os clientes têm dificuldade de obter de outros, né? Então a gente Mas você vê alguma possibilidade de reversão? Porque o PGMC já foi aprovado, já foi publicado, inclusive no Diário Oficial já está valendo, né?
Então, eu não sei como é que é o contrato que a MNFI tinha com a operadora de origem, se era de exclusividade, se não era, mas você falou de período de transição. O contrato pode ser revisto já imediatamente? A operadora de origem já ligou para vocês e falou, vamos rever esse contrato? Então, na verdade, essas mudanças elas estão se decantando, né? Então, os efeitos práticos dessa mudança ainda estão acontecendo e acredito que levarão mais alguns meses, eu diria até os próximos 4, 6 meses para decantar. Então, aquelas decisões que foram ali lançadas não geraram efeitos práticos imediatos, tá certo? Mas é claro que elas geram uma revisão das práticas, das ofertas públicas que estavam ali publicadas, mas nos contratos que estão existentes, não, contratos estão assinados, contratos estão colocados, a gente não vê nenhuma reversão dos contratos já estabelecidos. São mas, novos contratos que vão ser afetados. Sim, ou de condições que estão estabelecidas naqueles contratos, tá certo? Então, eu acho que essas decisões ainda levarão um tempo para decantar, né? A gente vê com serenidade, continuaremos esse diálogo positivo com o regulador, com as operadoras novamente, porque eu vejo a MNFI como o parceiro perfeito das operadoras para oferecer um serviço especializado num determinado segmento que as próprias operadoras não têm dificuldade de oferecer, né? Se eu estou entendendo, do ponto de vista da MNFI, é como vocês já têm os contratos assinados que precedem ao PGMC, vocês têm, digamos assim, um tempo para trabalhar essa questão. É isso. Sim, e a gente vai continuar esse diálogo com os operadores para, se for necessário, ajustar e evoluir esses acordos para o bem comum das partes, tá certo? E mais do que nunca, o bem comum do cliente, né? A gente não pode esquecer que tem um cliente ali, são indústrias, que tem N casos de uso, né? A gente viu agora, por exemplo, eu vi com muita satisfação o negócio da Vivo em torno de tecnologias NB-IoT com a Sabesp, né? Isso mostra como você tem ainda, por conectar, muitas indústrias, muitos casos de uso que precisam desse tipo de tecnologia. Novamente, a MNFI também vem ocupar um espaço... Mas o caso da Vivo é direto Vivo Sabesp. É direto tem uma MV no meio, não vocês tem. têm alguma participação? Não tem, mas eu digo assim, é um exemplo de que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, né? A gente, por exemplo, está falando muito sobre conectividade NTN, satelital, integrada à conectividade celular, que é uma conectividade que também vem através de tecnologia NB-IoT tipo 2, né? Então, muita gente falava que o NB-IoT estava morto, é só na China. Nos Estados Unidos, a TIT está desligando. Você veja bem, tem aqui no Brasil o maior negócio do mundo de conectividade NB-IoT. Então, isso vai promover ainda o ecossistema de dispositivos. Isso vai fazer com que Mas eu não entendi. Dá para conectar o IoT direto no satélite sem ser o celular? Sim, sem o celular. Isso é uma novidade que a gente está trazendo. Não tem que ser um smartphone? Não é um smartphone, é diretamente um dispositivo IoT que tenha um modem. Ele é mais potente. E aí eu me sinto confortável aqui, como a gente está entre engenheiros, técnicos, gostam de tecnologia, de falar um pouco mais técnico, mas qualquer dispositivo que tenha um modem que seja compatível com 3GPP Release 17, ele vai conseguir trafegar dados na rede celular e vai conseguir trafegar dados na rede NTN da MNFI Skylo, e com isso ter mais uma tecnologia para backup de um dispositivo. O que antes era feito, por exemplo, você tem hoje empresas que fazem telemática avançada e tem que colocar 2, 3 dispositivos até, alguns com conectividade celular, outros com conectividade satelital. Você vai poder colocar isso tudo num único equipamento. Isso é uma realidade já, está sendo testada por vários clientes. Ainda não tenho nenhum cliente... No Brasil. Ainda não tenho nenhum cliente aqui fechado. Quando eu tiver, trarei aqui para você. Lá na Alemanha já tem cliente disso? Já tem clientes disso. E só para entender, o dispositivo IoT ele está conectado na rede local, terrestre, e aí se cair a rede terrestre, aí ele se conectaria pelo NTN para garantir a redundância, é isso? Isso, ele tá conectado local na rede celular terrestre, né? Então, vamos imaginar que ele estaria no SIM card da MNFI, se conectando, por exemplo, trafegando dados na nossa rede MNFI Claro, e na inexistência da rede celular da MNFI Claro, ele vai se conectar na rede da MNFI Skylo, tá?
e trafegar dados. Mas o modelo de negócio é sempre de redundância, é um backup. Isso, é sempre um backup. Não vai ter áreas que vão ser exploradas só pelo NTN, por exemplo. Podem ter. Pode ter? É uma questão comercial, tá certo? A gente vai ter planos para qualquer uma desses casos de uso, planos comerciais para qualquer um desses casos de uso. Sempre de atacado, sempre de ofertas B2B. Sempre de ofertas B2B. E aí depois, se você quiser, compartilho aqui mais informações com a audiência para que possam consultar lá no nosso site com mais dados sobre essa oferta. Outro tema importante que está acontecendo esse ano é a necessidade de renovação da desoneração dos dispositivos IoT. Muito importante. Que se não tivesse essa desoneração, incidiria aí um valor de Fistel, se eu não me engano, quase R$30. Isso. Que pode, segundo o mercado de IoT, segundo outras pessoas de IoT já me falaram, poderia até inviabilizar muitas das ofertas de IoT que existem hoje. Você concorda? Poderia inviabilizar se essa desoneração não for mantida? Poderia inviabilizar sim. É claro, assim, para entrar um pouco mais no detalhe, né, sem tomar muito tempo, a gente tem dois tipos na legislação brasileira de casos de uso de IoT M2M. Né? Um tipo sem intervenção humana, onde o dispositivo trafega dados, e alguns tipos que tratam de intervenção humana. Né? Mas sim, poderia inviabilizar ou fazer com que a gente tenha que rever preços para os clientes, o que causaria aí uma disrupção de toda a cadeia. Né? Imagina, ninguém gostaria de receber... Mas para ter uma ideia, se a desoneração cair, quanto que aumenta no dia seguinte o serviço? Olha, difícil de fazer essa conta aqui agora. Tem um percentual? Aumenta 10%, 5%, 50%, de cabeça, 100%? Mas, novamente, depende se ele é sem intervenção humana ou com intervenção humana, tá certo? Mas aumentaria pelo menos 10% a 15% Nossa. De imediato. Né? Ou seria um impacto nas margens desse provedor, o que inviabilizaria ou poderia causar uma disrupção aí nos planos de negócio. Né? A gente acredita que isso está bem compreendido. Eu acho que vai tomar seu tempo no Congresso, etc. e tal. É que não tem muito tempo, né? Se não aprovar até 31 de dezembro, no dia 1º já aumenta a conta. Novamente, a gente tem mantido como setor, e aí não é somente como Unify, como setor, unidos em torno dessa causa, um diálogo bastante franco e aberto, explicando os motivos dessa necessidade. Nós, aliás, com a contribuição do antigo presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, fizemos um estudo que foi apresentado a deputados, senadores, à própria Anatel, que mostra o impacto da desoneração para a cadeia produtiva brasileira. Então a gente tem confiança de que... Eles estão receptivos, você acha que... Assim, compreendem, sabem que no Brasil ainda, novamente, eu falei no início, a taxa de adoção de IoT per capita ela é muito abaixo das taxas mundiais. O Brasil é reconhecido por ser um país que tem uma adoção muito alta de qualquer tecnologia, tá certo? Não sei se você viu, por exemplo, uma curiosidade aqui, eu li hoje de manhã que os Estados Unidos têm 57 milhões de pessoas utilizando o ChatGPT, o Brasil tem 56 milhões. Então, o Brasil é uma das potências em adoção de qualquer tecnologia. No caso do IoT, nós estamos bem abaixo. Então, isso evidencia o quanto isso é a IoT é uma tecnologia que melhora a produtividade em vários setores, né? Então, isso evidencia como é necessária. O plano de negócio de vocês, o plano de negócio que foi feito lá da Alemanha para vir e entrar no Brasil, imagino que tinha um cenário regulatório, um cenário tributário, que agora, de repente, tudo pode mudar. Como é que você explica para os alemães que tudo mudou? Você está entrando nas minhas calls... Tudo vai mudar. Você está entrando nas minhas calls de alinhamento com a minha liderança. É claro que é um momento difícil, mas a gente, novamente, aliado aqui, tanto a Telcomp quanto nossos advisors e com a confiança da companhia no trabalho que a gente vem fazendo, a gente explica que são movimentos regulatórios. É possível que a Minify saia do Brasil se não reverter a PGMC ou se a desoneração sair? Não, de forma alguma. É claro que isso tudo faz com que a gente tenha que rever os nossos planos. Novamente, vejo com muita tranquilidade, isso ainda vai decantar nos próximos Talvez mude a curva de aceleração, alguma coisa. Talvez altere uma curva um pouco de aceleração. Mas o investimento é sério, o compromisso da companhia é extremamente sério, a empresa está capitalizada, como eu falei, graças à nossa tecnologia, também o investimento da OnePeak, que apoia
todo o time de liderança aqui da Amplify global e aqui no Brasil, a gente vai manter. E você falou que o Brasil tem um índice, uma adoção de IoT muito menor que dos outros países. Sim. Você vê o Brasil alcançando a média dos demais países rapidamente ou no futuro próximo, independente da questão regulatória e política? Você vê essa demanda realmente de fato existente no Brasil? A demanda é incrível, né? Eu, por exemplo, me vem à cabeça aqui para comentar com você, não sei se você teve recentemente naquele evento IoT Solution Congress, um evento específico da indústria de IoT, né? E você vê a quantidade de soluções que já existem, e não são soluções de startups pequenas, com modelos de negócio ainda a serem provados, não, são soluções sólidas em vários segmentos, né? O tema IoT é um tema, às vezes, um pouco difícil, porque IoT significa muitas coisas para muitas indústrias, né? Você atende hoje demandas desde o famoso brinco de boi para a área de pecuária, que poderia resolver potencialmente o problema de rastreabilidade da carne, aumentando o valor do produto para os mercados internacionais. Você tem gestão da cadeia do frio, você tem os tradicionais aqui, temas em torno de gestão logística, de caminhões e veículos leves, né? Você tem a área de meios de pagamento, enfim, você tem uma infinidade de coisas que se pode fazer com IoT. Então, sim, eu vejo o mercado brasileiro ainda vai crescer muito. A gente está ainda na infância desse mercado. E as MVNOs, apesar de um crescimento mais recente, um pouco acelerado, ainda representam uma parte pequena, né, desse mercado, cerca de 4%. Né? Esse é um outro desafio, né, Rafael? Você acompanha também as telecomunicações em mercados internacionais, você sabe que em outros países, na Europa, você tem 20%, na Espanha 40%, você tem MVNO que comprou MNO, então ainda tem muito a acontecer no mercado de IoT. Mas com o PGMC novo isso vai acontecer? Capítulos, cenas dos próximos capítulos, temos que aguardar. Carlos, obrigado pela sua presença aqui, pela sua atenção, por vir contar um pouco mais do trabalho que vocês fazem, e espero que tudo dê certo, aí, que tudo se resolva. A gente vai estar aqui para noticiar, conforme tendo novidades, vocês nos informam, a gente vai ter o prazer de noticiar. Com certeza, obrigado você. Valeu, obrigado. Valeu, gente.